Fala galera, seja bem-vindo ao Rencast. Estamos no ar novamente, voltamos e voltamos acelerando, hein? Estamos com multinacional na mesa, convidados especiais. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre automação industrial. Vamos falar sobre competitividade. É isso aí. Será que a automação acelera realmente a indústria? Será que realmente o nosso país vai se tornar competitivo? Nós temos uma empresa, uma multinacional alemã na mesa. Para quem não conhece, é a Weidmiller. Já vou dar o spoiler rápido, daqui a pouco eu vou falar dela. E primeiramente quero agradecer a Nanner Automação, tá? Pelo patrocínio. É isso aí, a Nanner. Dá uma olhadinha aqui, ó. É o patrocínio do nosso podcast. Ela que faz a gente vir aqui gravar, bater um papo e acelerar as pessoas aí que estão nos assistindo, tá? E antes de mais nada, quero já falar quem está na nossa mesa. E hoje nós temos aqui o Mauro, tá? Ele é gerente de energia fotovoltaica e mobilidade. Ele está na Weidmiller. Seja bem-vindo, Mauro, ao nosso Rencast. Obrigado, Renan. É um prazer estar aqui. Estou ansioso aí pelo papo de hoje. Bacana, que legal. E nós estamos aqui também com a Tiffany. Ela é Key Accounting das revendedoras e das distribuidoras de materiais, atende a linha de material elétrico e automação, é isso, né? É isso mesmo. Se eu falei errado, me corrige, depois a gente Não, acerta. tá certinho, Renan. Com o tempo o pessoal também vai pegar aqui o que eu faço, qual que é o mercado que a gente atua, mas agradecer aí a oportunidade, obrigada pelo convite. Que legal, é muito bom ter multinacional na mesa, porque a gente sabe o que a gente representa para o nosso país, né? Ainda mais vocês aí. E nós estamos com a Mariana Ferdessoni. É Ferdessoni mesmo? Federsoni. Federsoni. Mari, que bacana que você está aqui. A Mari, ela tá estudando automação industrial. E é bacana ela estar aqui porque nós vamos discutir muito sobre a mulher na automação, né? Se apresenta aí, Mar. Eu sou a Mariana, eu sou vendedora na Nanner Automação há 2 anos, vai fazer 3 anos em julho. É isso aí, seja bem-vinda, Mari. Vamos falar sobre os seus desafios do dia a dia, né? E você que está começando agora na área de automação industrial, você já indica, já pega ali, ó, dá um cliquezinho, já indica para alguém que quer começar nessa área, que quer começar na área de vendas, que tem vontade de verdade de aprender sobre automação industrial, porque o futuro do nosso país está aqui na mesa, tá bom? Então indica a gente, dá uma moralzinha lá para nós. Nós somos da Nanner Automação, é um grupo que está tentando fazer de tudo para acelerar aí as pessoas. Bem, vamos lá, vamos começar a bater um papo aqui. Vamos começar com o Mauro, que é gerente de energia da Weidmiller. Fala um pouquinho da Weidmiller, o que ela representa nesse mercado para nós. E, na verdade, além do mais, a Nanner é distribuidor da Weidmiller, né? Perfeito, a gente tem Oficial. parceria bem forte com a Nanner, né? A Weidmiller é uma empresa alemã, pelo nome acho que já dá para perceber. É curioso, esse ano, então, a Weidmiller, a nível global, completa 175 anos de história. E no Brasil, 50 anos, né? Acho que muita gente conhece por Conexel, né? Uma empresa 100% brasileira. Em 2011, a empresa foi adquirida pela Weidmiller. E não é uma multinacional comum. A gente tem muitas multinacionais, mas que só importam produtos. A Weidmiller tem uma estrutura, tem uma fábrica, tem 130 funcionários aqui no Brasil. Ou seja, é uma multinacional também que investe no Brasil, né? Gera emprego. Então, eu acredito que como o papel de multinacional, como tu citou, é mais do que só uma empresa que está comercializando aqui no Brasil, né? Então a Weidmiller ela começou como uma empresa nacional, é isso? A Conexel é uma empresa nacional, na verdade, né? De 50 anos esse ano. Então começou com a comercialização de bornes de conexão. Acho que todo mundo conhece o borne SAC, né? É muito famoso, então foi a primeira empresa a injetar um borne aqui no Brasil. A Weidmiller, na Alemanha, começou curiosamente com a produção de botões de camisa. Então, de alguma maneira, já fazia uma conexão, digamos assim. Uma interface, camisa? né? É, botões de camisa, uma empresa de 75 anos, né? Não existia tecnologia naquela época, né? Então, fazia os botões de camisa. Depois, né, no último século, que introduziu a área de tecnologia, com a parte de conexões e proteções. E a Weidmiller, quando a gente fala de automação, é uma empresa que é especialista em conexão, proteção e monitoramento. Quando a gente fala de automação, a gente tem o CLP e o sensor. A Weidmiller tem tudo que tem nesse meio. Essa é a especialidade da Weidmiller. E traz desde lá de 175 anos atrás. E você é especialista em fotovoltaica e mobilidade. Isso, eu trabalho na Weidmiller há 6 anos já. Né? No mercado de automação eu já trabalho há 15 anos. Né? Mas eu entrei no mercado de energia há 4 anos atrás dentro da Weidmiller. Responsável pela área de fotovoltaica, 2 anos na parte de mobilidade elétrica e todo o mercado de energia também, transmissão e distribuição de energia. Você acha que esse jogo realmente está acontecendo mesmo? Esse jogo de mobilidade elétrica? Você acha que vai rodar no Brasil mesmo? A Weidmiller está apostando nisso?
Sim, eu acho que a maior prova da aposta da Weidmiller no mercado de mobilidade elétrica foi trazer a produção dos carregadores veiculares aqui no Vocês Brasil. produzem aqui? Nós produzimos aqui no Brasil. Acho que 90% das marcas que comercializam hoje no Brasil importam da China ou até de outros países, né? Nós somos a primeira empresa a produzir um carregador veicular aqui no Brasil. Eu acho que não tem prova maior de investimento e aposta do que isso, né? Você acha que a gente está muito atrasado nisso daí ou não? Bastante. Muito. Muito, muito. Eu diria que em relação à Europa, uma comparação, a gente está uns 10 anos atrás em relação à Europa. O que é comum quando a gente fala de desenvolvimento de mercado, no fotovoltaico foi a mesma questão, né? A gente sempre está 10 anos atrás, aproximadamente. Porém, acredito que os desafios são ainda maiores, principalmente quando a gente fala de infra. Mauro, eu vou te falar uma coisa. Eu estava na Inglaterra semana passada, retrasada. E o que eu vi de carros elétricos lá é fora do normal. Uhum. Eu andava Isso é na verdade. rua e carregador, de cada 1 em 1 quilômetro tinha um carregador lá rápido, fácil, a vaga especial para ele, na rua normal, como se estivesse andando no centro de Santo André, São Bernardo, aqui da Uhum. nossa região, e o pessoa para o carro ali, passa o cartãozinho, paga, carrega em 40 minutos e vai embora. Exato. Lá é uma realidade, né? Tá pensando o quê, Mariana? Europa é... Não, é outro mundo, é outro mundo. Mas tem muito da questão da disponibilidade de infra, né? Hoje, tu instalar um carregador rápido no Brasil é um desafio gigantesco. Tu tem Quais são os O desafios? principal é a disponibilidade de rede, né? Um carregador rápido desses tem carregadores de até 500 kW. Para instalar um carregador de 500 kW, eu tenho que montar uma subestação. Tu falou que foi na Inglaterra, eu fui na Espanha, por exemplo. Os Uhum. carregadores rápidos são instalados na rua com a rede subterrânea que já está pronta para isso. Já tá passado, Já está passado, já tem essa capacidade para um carregador dessa potência. Já nós não, a gente tem que pegar uma autorização com a concessionária, montar uma subestação, verificar se tem disponibilidade ou não. Então, é um desafio muito grande, por isso que a Europa consegue dar os passos muito mais largos que nós também. Então, além de nós estarmos 10 anos atrasados, a gente está avançando muito menos em relação à Europa nesse sentido também. Tem outros desafios ainda para cumprir. Cara, isso é interessante, porque tá todo mundo apostando em carros elétricos aqui, né? E se você for parar pra pensar, não sei se é verdade, tava até vendo uns podcasts aí, até mesmo do TK que nós estávamos falando aqui nos bastidores, ele dizendo que o carro entra com preço normal e é vendido na FIP. E você acha que o empreendedor enxergando isso, ele vai investir mesmo em carregador? Essa mobilidade vai dar certo? Porque isso é um tabu, né? É uma dúvida. Como vocês estão conversando lá dentro? Porque vocês, querendo ou não, vocês são fabricante, né? Uhum, Então Não vocês têm somos. que enxergar o mercado desde tudo, desde a política, uhum. desde a política ali, até o consumidor final. Como vocês estão enxergando isso? É importante dizer que Vale a pena investir? Com certeza. É importante dizer que também a gente, além de ser fabricante, nós somos membros da BVE, também, Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Então, nós estamos inseridos em todo o contexto político, digamos assim, de normativa, de mercado. E essa questão que fala comprar o carro e vender para a FIP é uma coisa que o brasileiro tem que mudar a imagem. Tu não vai comprar um carro elétrico e vender pela FIP, mas são outros custos que têm que ser considerados. Tu não vai mais trocar de óleo, a tua manutenção vai ser menor, tu tem menos idas em relação ao combustível, né? Então a relação hoje, o preço da energia em relação à gasolina é muito menor. Então a gente que trabalha com automação já sabe a dificuldade que tem de calcular o payback de uma planta de automação. Sim. Num mercado industrial, que é um mercado, digamos assim, onde essas métricas estão presentes. Como é que a gente vai trazer isso para casa, para um ambiente residencial? Fazer um cálculo de OPEX de um carro elétrico. É um tabu que tem que passar. Se eu ficar só FIP por FIP, não se justifica realmente, né? E você acha que essa falta de estrutura que está acontecendo, que você está dizendo, demanda um pouquinho mais que está vindo do governo ou é uma defesa do governo com a montadora nossa? Porque querendo ou não, a nossa montadora aqui, ela gera um PIB bem forte para o nosso país, né? Você acha que é uma defesa, é uma segurança? Como vocês estão pensando nisso? Porque, eu vejo, a gente tem aqui no nosso pátio mesmo, aqui na nossa cidade, Volks, Mercedes, Scania, a Ford foi embora, né? Mas nós temos várias montadoras aqui, né? Você acha que isso daí é uma defesa do governo? Porque se não tá dando um apoio, o que vocês estão pensando sobre isso? O lobby, a gente não tem que se enganar que o lobby não existe, né? O lobby, Existe, né? o lobby das grandes fabricantes existe, mas ao mesmo tempo essas mesmas fabricantes já estão trazendo o elétrico. É algo que é inevitável. Eu acho que a questão da falta de estrutura foi uma falta de planejamento mesmo, né? Eu, no passado, tive a oportunidade de ir numa feira pela Weidmiller na Alemanha, e eu lembro que eu estava andando numa autobahn, né?
E assim, o trânsito já estava fluido, estava ok, e tinha mais obras. Eu perguntei pro meu colega, mas por que essa obra? Porque eles estão prevendo que daqui a 10 anos Olha a visão. essa autobahn não vai ser o suficiente. No Brasil, ao contrário, Hum. não é? Quando a gente vê aquele engarrafamento, a gente fala, não, acho que agora precisa de uma obra. Aí já é tarde. A mesma coisa em infraestrutura elétrica. Quando foi feito todo o planejamento elétrico no Brasil de infraestrutura, ninguém estava considerando, um dia vai ter carro elétrico, eu vou ter que aumentar essa demanda. A gente está sempre vendendo o almoço para pagar a janta. Uhum. Então, um pouco da infraestrutura tem a falta de planejamento, mas eu acredito que os lobbies das grandes montadoras, ele está abrindo mais. A gente já vê grandes fabricantes chinesas entrando no mercado. BYD é uma delas. BYD é uma delas, Vou pagar GWM. a publi aí que eu tô fazendo. GWM também, e com uma força grande, né? Quando a gente fala de associação, a gente vê os membros da Associação das Altas Cadeiras, as empresas chinesas já estão muito fortes, né? O próprio o ex-presidente da Associação da BVE era o presidente da GWM, por exemplo. Então o lobby também é muito forte dos chineses, né? A gente tem a própria GWM que comprou, a BYD que comprou a fábrica da Ford agora em Camaçari. Então acho que esse lobby ao natural ele vai começar claro, mas em relação à infraestrutura, para mim é simplesmente falta de planejamento. Aqui no Brasil a gente não se planeja para nada. Primeiro né? gera demanda, então a gente vê muitos carros elétricos na rua, é geração de demanda. E aí, primeiro se gera a demanda para depois você arrumar a casa, o que deveria ser o contrário. Uhum. Né? Primeiro a gente arruma a casa, depois a gente traz a demanda. Mas isso é a mentalidade do empreendedor brasileiro. Ele quer gerar demanda e depois vai arrumando, vai organizando, vai organizando. E sempre É dá muito certo, né? cultural mesmo. É muito cultural nosso isso isso. daí, né? Primeiro a gente joga o jogo e depois organiza o time. Então, faz assim, uma vez eu escutei um empreendedor que ele fala assim, primeiro tu cresce, depois tu arruma a casa. Aí tu cresce, arruma a casa. Cresce, arruma a casa. Isso no Brasil. Uhum. Né? Então, é até um embate que a gente multinacional, quando a gente vai conversar com os colegas da Alemanha, eles querem ser muito planejados. A gente fala, não, a gente vai dar um jeito aqui. A gente troca a roda com o carro A gente andando. vai entrar no mercado, depois a gente vê como é que a gente faz, né? Mas a Alemanha já tem uma política mais, não, vamos planejar, vamos entrar. Mas olha que interessante que a Tiffany falou, que ela, no meio do jogo, ela vai se organizando. Mesmo sendo uma política de uma multinacional alemã, Sim. vocês também têm esses... Mas esse problema. sim, e isso é uma dificuldade que a gente enfrenta até no mercado de distribuição e revenda de material elétrico. Enquanto aqui no Brasil, para a Weidmiller representa cerca de 27% das vendas, na Europa chega a beira aos 80%. Então, você enxerga a distribuição? Exatamente. Então, você enxerga pra Europa, daí Maria. já o quanto que o distribuidor ele realmente é valorizado lá na Europa. Né? E é mudança de mentalidade, é cultural mesmo. Então, por mais que sejamos uma multinacional alemã que estamos atuando no Brasil, a gente tem que atuar conforme a cultura local. Não tem para onde fugir. Tem que jogar o jogo. Não adianta uma multinacional alemã querer trabalhar em outros países e colocar uma Exato. mentalidade alemã. Tem que jogar o jogo local, né? Sim. Essa questão da distribuição é um exemplo, né? Tem a questão fiscal, de impostos, que inviabiliza também esse número crescer. E o nosso diretor até brinca, né? Que quando ele veio para cá em 2014, assumiu a diretoria da Weidmiller, foi uma dificuldade enorme de explicar para o CEO lá da Alemanha Os como impostos. funcionava a dinâmica dos impostos aqui no Brasil. É muito louco. Se eu vi uma reportagem de uma multinacional, não lembro o nome agora, ela disse que quando ela chegou, ela pensou que ela ia crescer X, né? Sim. Quando ela fez o cálculo de imposto, tudo, colocou na tabela mesmo, coisa que todo mundo faz, todo empresário faz. Né? Quando ela viu que bateu ali seus 5%, 3%, ela falou, vai demorar mais um pouquinho para chegar no número que a gente espera. Mas é só estando aqui para ver essa realidade. É muito difícil explicar, É muito imposto mesmo que a gente paga. sem dúvida. E você, Mari, me conta uma coisa. Me fala um pouquinho de automação industrial, eu quero falar com as duas. Além de... A gente vai fazer um misturado aqui, Claro. porque o meu público, ele é um público empreendedor, tá? É um público de negócios mesmo. A galera que me segue empreende, galera que está na dificuldade, que começa do zero, Sim. que vê a minha história, né? Então, eu quero conhecer a história de vocês também, porque tem pessoas que seguem a gente que, por exemplo, tá num Senai, sabe? Tá num Senai e de repente vê vocês trabalhando numa multinacional alemã. É bacana isso. Todo mundo quer. Eu lembro quando eu era mais novo, eu me lembro que eu falava assim, poxa, eu vou trabalhar na Mercedes, vou trabalhar na Volks. É ou não é? Com certeza. Todo mundo falava isso. Então, trabalhar em multinacional, pra galera, é fantástico, entendeu?
Então, quero ouvir a jornada de vocês, conhecimento de produto, entender como vocês chegaram até aqui, como vocês sentaram nas mesas, qual é a dificuldade que vocês tiveram, ainda mais as meninas. Eu trouxe a Mari por causa disso mesmo, sabe? Quando a Mari entrou, ela praticamente não entendia sobre Não automação, sabia né? absolutamente nada. Nada, né, Mar? Lembra? Nada, eu não sabia nem falar automação. Pra você... Ela começou falando automacão. Automacão não, automoção. 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 Na entrevista, ele falou pra mim, ele perguntou, você conhece? Aí eu falei, não. Assim, eu caí de paraquedas, né? Mas eu vejo que, de fato, foi uma coisa que foi muito do nada, mas que foi muito certeira, porque eu descobri minha profissão indo pra Nanner, né? Mas eu aprendi tudo com o Renan. Tudo. Até É. vender, né? Até vender. Essa parte de automação é bacana, ela gosta, né? E ela tá com a gente faz 2 anos e ela tá batendo meta, tá voando. E é um mercado que eu vou te falar que é promissor, né? E eu quero falar com a Tiffany. Vamos voltar um pouquinho a falar de mobilidade, mas eu quero falar com a Tiffany. Porque a Tiffany é mulher, Sim. tá no mercado, Sim. atende muito homem, que esse mercado é masculino. Você sabe disso, né? Ele- É um mercado muito masculino. Eu falo até para vocês, as meninas que assistem a gente, que quer entrar no mercado de automação, fica esperta, fica tranquila, porque realmente é um mercado que suga a mulher. Suga. Eu acredito que suga, porque enxerga na mulher. A Tiffany pode falar. Ela tem carisma, ela trata diferente. É ou não é? É. Atende de uma forma diferente do homem. E esse mercado precisa da mulher. E a Tiffany vai falar pra mim a jornada dela. Fala a jornada, pensando já na galera aí de fora. Como que foi, Tiffany? Eu vi algumas postagens suas, viu? Que você começou lá atrás do cursinho, né? tal. Ah, legal. Não, então, eu sou formada em administração, né? Formei aí, nem é tão, não é tão longe assim, me formei em 2020 em administração. Logo eu fiz a minha pós-graduação em marketing e vendas. No meu 2º para o 3º semestre da minha graduação, comecei o meu estágio na Weidmiller. Então, toda a minha carreira, na verdade, começou lá. Estou na Weidmiller há 7 anos. Iniciei como estagiária, fiquei 6 meses e aí fui convidada a ser efetiva e a participar do departamento de distribuição dentro da Weidmiller, né? Distribuição de material elétrico. Que hoje, e naquela época também, já fazia-se 2 anos que nós tínhamos implantado a política de distribuição da Weidmiller no mercado aqui. E então é um departamento muito estratégico. E aí eu comecei ali fazendo a gestão dos contratos, dos distribuidores, mais nos bastidores. Fiquei 5 anos fazendo toda essa por trás das câmeras, por trás das cortinas. Mas era só E- você mulher nessa área ou não? Só eu. Só você. Sou eu. Desde que eu entrei na Weidmiller, praticamente todas as reuniões, eu sou a única mulher. Até hoje. Até hoje. Isso acontece. Por mais que a gente tá, por exemplo, na convenção de vendas, tem outras mulheres? Tem, lógico. Mas quando vai dividir grupos, por exemplo, é muito natural que fique uma mulher em cada grupo, não porque alguém dividiu dessa forma, mas porque realmente é muito escasso. Então acaba que fica bem pulverizado. E aí, praticamente em todos os grupos de trabalho que eu faço dentro da Weidmiller, que eu estou, nas reuniões, inclusive, que eu entro, eu sou, majoritariamente das vezes, a única mulher. E aí eu Então, você- comecei. Só te cortar, mas e o setor de automação é um clube de bolinha? Sim. Ah, ele é. Ele é, não deixa de ser, né? É, Mauro, Ele você é, acha que mas- é? Ah, eu acho que é. E vem desde a. Mas assim, ele vem do mercado, mas ele vem da universidade também. Quando a gente olha quem está se formando também, eu sou formado em engenharia elétrica com ênfase em automação. Eu lembro de ter muito poucas colegas mulheres, eram poucas. Olha, uma dica para as multinacionais alemãs que estão nos assistindo. Exato. Mais mulheres nesse mercado, hein? E você Não, que está sem começando dúvida. agora, vai estudar a parte de automação que o mercado vai sugar. E detalhe, vai pagar bem, tá E pagando precisa. bem. Né? Precisa. Tá pagando bem, mas também enfim, eu acredito que seja importante a gente falar aqui que hoje a mulher, ela no mesmo cargo que um homem, ela ganha 19% a menos, Uhum, fazendo as mesmas atividades. Então, por mais que pague bem, uhum. é importante que a gente também entenda, e essa é uma das dificuldades, né? Isso é algo que a gente sabe, é conhecido, todo mundo sabe dessas Sim, dores, Sim, e que tem que ser trabalhado, sim. né? E Então gera em vocês mais esforço, tem que fazer gera mais esforço. esforço, com certeza. Você mesmo comentou que nós, mulheres, quando chegamos, por exemplo, numa reunião, que tem majoritariamente homens, nós, por muitas vezes, não somos ouvidas. Ou quando a gente começa a falar, a gente é interrompida.
Sim, Mas por quê? Porque é natural, é né? cultural. É É o que a cultural. gente fala do machismo estrutural. O que que é esse machismo estrutural? Ele vem de um Brasil que sempre Uhum. valorizou mais a figura masculina do que a figura feminina. Então, como que isso não vai ter reflexo nos dias de hoje? E querendo ou não, a nossa venda é uma venda técnica. Então, todo mundo já tá falando, meu, Exato. é Então, assim, técnico. Dificilmente falar, é uma técnica, né? É. É técnico, entendeu? Então, não vamos falar isso técnico, é técnico. Então, é uma mais das muito dicas que eu masculino dou mesmo. para quem está começando e para Uhum. as mulheres que estão nesse ramo é se preparem. Estejam preparadas sempre para qualquer pergunta que vier. Não fiquem caladas em nenhum tipo de discussão. Se imponham, dê sua opinião, se coloquem na mesa. Em alguma visita, alguém já se subestimou? Já. Já? Isso já aconteceu, claro. De um projeto assim de alto nível, de falar assim, pô, meu. Já, isso acontece. Mas o importante também de olhar é o seguinte: o pré-julgamento do outro, eu não tenho nada, não está no meu controle, o pré-julgamento do outro. Mas o que eu posso fazer? Eu posso chegar naquela mesa, mostrar para o que eu vim. É isso aí. Falar do projeto, trazer as informações, me posicionar. Já aconteceu um pré-julgamento? Já? Pré-julgamento no Já. atendimento? Na verdade, assim, a Nanner hoje, 90% do nosso time é de mulheres, É né? mulher. Eu valorizo muito as mulheres na Isso é empresa. legal. Desde quando a gente Isso é começou legal. ali atrás, sempre as meninas. Eu O vejo Renan, que ele as meninas acredita mais. muito mesmo. É. Tanto que eu e a Catarine, em especial, a gente entrou não sabendo nada. Então, assim, quando eu entrei na Nanner, eu falei, nossa, mas aqui não é só vender. Não é simplesmente, eu não vou pegar um copo e vou vender um copo. Eu vou ter que aprender a vender esse produto. E aí, a Catarine também, que eu falo nós, porque a gente entrou sem saber nada, né? Uhum. E o Renan teve a maior paciência do mundo. Eu lembro que, ano retrasado, a gente tinha treinamento toda quarta, aí a gente descia, a gente parava tudo que a gente tava fazendo pra fazer treinamento. E aí, depois a gente foi nos treinamentos das marcas e tudo mais, mas a gente aprendeu tudo lá. Então, ele, de fato, na Nanner, hoje em dia, é 90% do time de mulheres. E Mulher. aí, por isso que talvez a gente não enxergue tanto não que a gente não enxergue a dificuldade, mas hoje não é a nossa realidade, né? Assim, eu digo dessa diferença. Uhum. Porque na Nanner não tem isso. Na Nanner é praticamente Tem muito mais mulher do que Eu que homem. estou na Muito mais mulher. rua, isso é muito mais comum. Comum. Muito mais comum. Quando a gente chega num distribuidor de material elétrico, aquela sala cheia de vendedores, você entra, você tem que entrar no mesmo nível que eles. Você não pode entrar aqui, ó, com a cabeça baixa, olhando pro chão. Não, você tem que entrar aqui, ó. Então já tentaram até te intimidar. Já. Isso acontece muito. Mas é aí que a gente tem que usar isso como força, sabe? E não deixar que isso faça com que a gente enfraqueça, ou que até mesmo aí começa a vir os pensamentos destrutivos, né? Poxa, será que eu sou isso mesmo que a pessoa tá falando? Será que eu não tenho capacidade de estar aqui fazendo o que eu tô fazendo? Já passou isso na sua cabeça? Diversas vezes. E aí, o que você fez? E aí, sabe o que a gente faz? A gente tira uma sonequinha, acorda no dia seguinte e fala assim: não é isso não. Tô aqui de novo, vou mostrar pra que eu vim, o que eu tô fazendo aqui. E o que você tá me cobrando, eu vou entregar. Eu conheço o CEO de multinacional, né? Uma delas que eu gosto muito é a Adriana, né? Ela já foi CEO da Balo, foi já CEO da Vulcan, né? E ela fala isso mesmo. Até hoje, ela bate muito no pé sobre a mulher na parte de automação industrial. Sim. É bem complicado mesmo. Existe assédio também, assim ou não? Porque, Existe. querendo ou não, é homem, né? Existem Mariela pode existe, falar, né, Mari? Existem assédios muito velados, né, também. Muito velados. No final tá ali, rolando toda a discussão, você tá explicando pro cara. No final de todo o trabalho que você fez, você tá achando que ele tava prestando atenção no que você tava falando. E aí vem um convite para um jantar. O pior é que, assim, eu acho que às Meu vezes. Deus. É que agora eu já até me acostumei, mas às vezes causa até um tipo de insegurança de, pô, se eu não der uma atenção pra esse cara, ele não vai fechar uma venda. Já passou isso pela minha cabeça. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu não dou nem abertura Olha, Perfeito. pra que tenha esse tipo de intimidade. Óbvio que tem clientes que a gente tem mais amizade e tudo mais, mas é diferente. Uhum. Mas quando eu vejo que na verdade, quando eu não conheço ainda o cliente, eu tenho que ser o máximo
formal e profissional para nem ter esse tipo de situação, porque acontece muito. Que é um limiar muito perigoso, né? Entre, sim, querer impor o limite e às vezes causar uma E às situação. vezes causar uma situação No e final do dia, perder tu a quer venda. vender e tu não quer perder, né? É uma posição, por exemplo, nós somos hoje, não passamos por isso, então não sei como é que é na posição, mas eu acredito que é uma questão que dentro da venda tu já tem vários fatores para considerar, o técnico, a venda consultiva, o relacionamento, mais um fator que tem que levar em consideração deve ser desafiador mesmo. É muito desafiador, porque às vezes eu penso, nossa, mas eu vejo que o cara tá passando dos limites, aí eu falo, nossa, mas eu não posso perder essa venda, daí eu fico... É muito difícil. É uma linha muito tênue mesmo. Mano, muito bacana isso. Eu vou falar que eu vivo direto na rua, né? E eu não encontro mulher visitando. Por isso que eu chamei muito a Tiffany. A Tiffany, ela é porreta, né? Uhum. Ela vai lá, bate, nós tem que fazer isso, aqui, ela vai direcionando e tal. E tem que ter mulher assim no nosso mercado. Mas daí que você falou, Mário, é algo para se pensar, porque quando a gente tem medo de perder o pedido, vamos fazer uma gracinha, a mulher também tem essa situação na venda. Tem mulher, às vezes, que, querendo ou não, vou fazer uma gracinha pro cara ali para me pegar o pedido. Então não é, Mauro? Tem ou não tem? Deve ter. Deve ter, eu acredito que sim. Tem, às vezes tem Mas- isso. Mas tem que saber atender de verdade. Sim. Né? Atender, levar a sério, entender que é profissionalismo. Tem que ter os dois lados aí bem pesados, né? Eu vejo cada vez mais a figura da mulher na venda, né? Principalmente perfil de distribuição, eu vejo cada vez mais forte em diversos segmentos, muito pela questão do relacionamento. Eu acho que a mulher tem um tato melhor para atender o relacionamento, para desenvolver um relacionamento com o cliente do que o homem. A gente vê isso crescendo no mercado, né? A Weidmiller já fez esse tipo de movimento, já vi outras empresas de grande porte também. Eu começo a identificar que é isso, né? Eu acho que quando tu trata com uma mulher, é muito mais fácil confiar numa mulher do que um homem. E a venda, querendo ou não, é confiança. Se tu é um comprador e tu confia naquele vendedor, tu vai comprar mais dele. Sim. Eu a sim. gente tem um cliente assim, no caso. A gente fala tudo e ele só fala isso. O gatilho da confiança para mim é o mais importante. Ele é muito Sim. importante. Sem dúvida. Tu deve Mais estar pensando importante. agora, tu como empresário, teus fornecedores, ou de quem tu Sim, compra. Se tu tem um cara que tu confia muito, ou até uma fornecedora que tu confia, tu fala, não, o que ele tá me falando é verdade, se tiver que comprar junto, eu vou comprar. E eu sinto que esse perfil tá cada vez mais viabilizando isso, principalmente distribuição de material elétrico, outros tipos de distribuição. E é um movimento, claro. Querendo ou não, nosso produto e as empresas que a gente trabalha tem que ser 100% assertivo. Porque cada letrinha, cada detalhezinho, se tiver um erro, não funciona. Não adianta falar assim, vai dar um jeitinho aí. Não existe jeitinho na automação. É a venda técnica, né? É técnica mesmo. E detalhe, eu vou falar para vocês, é um mercado que não vai acabar. Essa venda onde precisa de pessoas. Porque a inteligência artificial, ela vai chegar um momento que ela vai fazer uma leitura de um e-mail e vai fazer ler um código e vai fazer ali um orçamento e mandar automaticamente para o cliente. Isso vai acontecer. Mas na nossa venda, não. Porque o cliente vem com a dor, a gente entende a dor dele e ali a gente faz um atendimento com o nosso produto salvando ali a situação, né? Atendendo aquela situação. Então, o nosso mercado, a inteligência artificial não toma. Não toma. É muito difícil. Porque a gente tem a opção de vender serviço, né? Por isso que a gente fala, por isso que eu sempre prezo por conquistar a confiança dos meus clientes até. Porque eu sei que ele não vai estar comprando de mim só porque o meu tá mais barato ou por outro fator. É porque, de fato, ele confia em mim e no meu serviço. Exato. Porque eu posso ir lá no meu cliente e resolver a aplicação dele. Agora, a inteligência artificial, acredito que ela não vai conseguir fazer isso. Não. Ô, Mauro, qual foi os maiores desafios que você teve quando você entrou na Weidmiller? Você sendo gerente, não é fácil, né? Você tá na frente de um time, né? Isso. Qual o desafio que você teve? Quando eu passei por esse... eu não sou aqui de São Paulo, eu sou do Rio Grande do Sul. Deu pra ver pelo sotaque. E eu lembro que quando eu passei... Eu era vendedor técnico no Sul e eu sempre fui programador de CLP, eu vim de automação. A Weidmiller começou a contratar um perfil que era um perfil mais técnico. Então, pessoas que eram programador de CLP que trabalhavam com automação efetivamente. Muito por querer focar no mercado de Ethernet industrial, automação. E eu lembro que lá no começo foi muito fluido. Eu conversava tecnicamente. Quando eu vim para gerente nacional de fotovoltaica, o meu maior desafio foi atuar
com culturas diferentes. A primeira já eu vim com uma cultura do Sul, entrar aqui, eu era um cara muito turrão, falava direto, as pessoas não entendiam muito bem. Aí eu já tive que me adaptar primeiro aqui a São Paulo, né? Aí depois comecei a atender clientes de Minas, outra cultura. Clientes do Nordeste, outra Muda cultura. muito mesmo? Muda muito, se tu não souber. E hoje... Pontua pra mim umas mudanças assim, que eu acho interessante, porque a gente, querendo ou não, eu falo com o Sul, falo com Minas, falo com... E até mesmo para quem é vendedor entender. Isso. Você acha que isso daí falo que é o tal do... Como que é o nome? Que a gente tem que ter quando a gente... O rapport? Rapport. Bom, total. Quando vai criar rapport... Eu, quando atendia clientes meus do Sul, por exemplo, da região serrana e tal, a gente fala, a gente é grosso. Meu cliente é grosso, eu sou grosso, a gente se entende. Eu falo, se eu tiver que falar na minha cara que eu tô errado, que eu sou preguiçoso, fala, no final tá tudo certo. Quando no Sul é assim. A maioria é Sul. Vai falar isso aqui em São Paulo. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu cheguei até na fábrica, sabe? Eu era muito direto, eu falava em punho, assim, batia na mesa e tal. O pessoal já não recebia muito bem, já tinha uma questão mais de defesa, sabe? Não entendia bem, aí eu vi que... Né? Um pouco mais sensível, né? Na época, Mauro, tem que ter um jeito mais, tá? Não vai funcionar assim. Quando eu cheguei em Minas, outra cultura também, que tinha que se Minas é como? adaptar, mais calmo ainda. Tu vai chegar em Minas, tem que ser um negócio mais conversado, mais... Vou te oferecer um pão de queijo, e um doce de tal. leite. Então, assim, são questões culturais, assim, que tu vai se adaptando. Como eu dou suporte para todo o time de venda, eu tenho uma maneira de atuar com um vendedor do Sul, um de São Paulo, um do Rio de Janeiro e outro de Minas. É real ali. Não, é real, tu tem que saber como lidar. Ainda mais porque, que nem venda é confiança, é influência. E como é que tu vai estabelecer tua influência se tu não entender como a pessoa trabalha? Eu não podia chegar e colocar o meu método de trabalhar para isso. Se eu quisesse ter sucesso, crescer e atuar em outras áreas, tinha que ser assim. Então, esse foi, acho que, um dos maiores desafios no começo que eu tive que gerenciar, driblar para ter sucesso. Senão não ia dar certo. Se eu chegasse com o meu jeito que dava certo lá, não ia dar certo aqui. E você, Tiffany, conta para mim essas experiências que você já teve. De regiões? É. Pessoas diferentes? Na vendas, assim, quando você está atendendo o cliente. A gente atende cliente de tudo quanto é jeito. E é disso muito que o Mauro falou. A gente tá falando de regiões, né? Mas eu atuo só em São Paulo. São Paulo, capital. Então, essa questão de região, ela não é muito presente. Mas é presente, sim, jeitos, formas como cada cliente se posiciona, traz a informação para você. Às vezes, sabe que esse aqui vai trazer todas as informações para você. Você não precisa, às vezes, perguntar nada. Esse aqui já não. Aí você tem que ir com jeitinho, até ligar para você entender melhor. Então, cada um você lida de uma forma diferente. Então, é bem presente isso. Eu falo muito sobre rapport lá na Nanner, né? Sobre a parte de entender mesmo quem tá vindo, quem que é do outro lado, como ele tá falando. Hoje eu fui num cliente nosso e eu cheguei lá, tava falando, vindo pra cá, até falando pra Mariana. Eu cheguei com uma ideia. E eu tava com o meu... nós temos também uma escola de automação industrial, fazer até um merchan dela, que é a IA Academy, né? Que é a parte de treinamento para a indústria 4.0. Hoje a gente está batendo mais de 1.100 alunos, né? E nós também estamos com a Dex 4, que é uma empresa de automação e solução, que já está toda pronta. Já estamos com mais de 5, 6 orçamentos rolando aí, vários projetos de montadora e várias coisas acontecendo. E eu fui com esse meu sócio, com o Edson, lá nesse cliente, e a gente estava ali batendo um papo. E o jeito dele, é totalmente diferente de como eu cheguei. Eu cheguei todo formal, né? Então, eu gostaria de estar te apresentando a Nanner, a IA, a Dex, tal. E ele tava com uma dor no nosso atendimento referente a alguns produtos. E ele falou, tô com um problema nos produtos, tal. E eu não ouvi ele. Eu só queria mostrar a minha empresa ali, sabe? Aí ele falou, tudo bem. Aí eu apresentei e tal. Aí no final o Edson fez uma pergunta pra ele. Falou, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você quer me falar sobre a dor que você tava? Aí eu olhei pro Edson e falei, pisei na bola, eu deveria ter falado da dor dele, né? Primeiro. Aí ele falou assim, não, então, tô com uma dor nos produtos que não estão chegando assim. Eu falei, faz sentido. Aí eu expliquei o porquê, né? Não tinha o produto no estoque e tal. E isso daí é real. Eu não prestei atenção nele, ele é bem jovem, assim, descolado, sabe? Ele não ouviu nada que eu falei. Eu não fiz a leitura corporal dele. Eu não prestei atenção, não olhei no olho dele. Eu não senti ele ali. Cara, o cliente quer ser ouvido. Quer ser escutado. É isso. É isso. Bom. É isso. Ele quer ser ouvido. Ele quer ser ouvido. Ele quer ser ouvido. E se eu tivesse chegado ali, eu falei pra Mariana, se eu tivesse chegado, sentado na mesa dele, quando ele falou assim, pô, tô com um problema, eu tinha fechado o notebook e falado, qual que é o seu problema que eu vou resolver seu problema. Exato.
Meu, ali eu teria desdobrado a reunião, seria mais rápido, mais objetivo e eu teria ganhado o cliente mais fácil, entendeu? Isso Você daí é real. personaliza o seu atendimento escutando o teu cliente. Você não chega com o atendimento pronto, senão isso não é atendimento. E eu sempre falei isso, né, Má? Sim. Nossa, tem que ouvir. É. O cliente, você tem que estar dentro dele. Você tem que sentir o que ele tá passando ali no momento. Às vezes o cliente tá indo lá só para ouvir, beleza, e aí como que tá o seu time? Uhum. Mas aí só vai falar, você não vai vender aquele dia. Mas deixa ele falar. Deixa ele falar, deixa ele desabafar. Eu sempre falo muito assim, ó. Muitas das vezes eles vão te ligar só pra ficar conversando com você. Você sabe ouvir, você traz uma palavra ali pra ele bacana tal, e ele desenrola. Tá? Isso acontece muito, cara. Muito Muito. mesmo. Muito mesmo. Bem, vamos lá. Fala aí, Mariana. Conta pra gente um caso. Eu quero botar fogo nesse podcast. Que Conta um caso que você teve problema com o cliente, você conseguiu reverter a situação. Tem vários. Todos que eu te envolvi, Renan. Todos que eu te envolvi. Se chegou até Não, você, Renan. Não, sabe qual que Aí é? o problema. Aí, Na Nanda era assim, ó. Quando o BO tá muito pesado, sem brincadeira, vem pra mim. E sempre, eu sou especialista em desenvolver a situação. Eu desenrolo, não desenrolo? Sim. Desenvolvo facilmente. Eu venho e eu acho que de 100%, 98% eu reverto. É ou não é? Mas assim, geralmente, quando eu tenho um problema com o cliente, vamos supor, atrasou algum item, alguma coisa do tipo assim, que acontece. Eu sempre espero primeiro ele respirar, depois de um tempo eu volto lá. É. Oi, tudo bem? Sou eu de novo. Aí eu tento voltar, que nem aconteceu de infelizmente, Só não fala o nome. por não favor. vou falar. Um cliente nosso atrasou um item, problemas na fábrica mesmo. Atrasou um item e ele ficou muito nervoso com a gente. Você sabe o que eu tô falando, né? Uhum. E aí eu esperei ele Eu sei porque é respirar. poucas vezes que acontece. Aham. Ele falou assim que nunca mais ia comprar na Nanner. Eu falei, vai. Vai sim. Aí eu peguei, esperei um pouquinho, chamei ele e falei assim, oi, não sei o quê. Aí ele começou a falar assim, olha, tá parecendo que a gente tá reatando um relacionamento. É verdade. Falei, de certa forma nós estamos. Mas eu vou falar o porquê aconteceu. O item dele era um item que não tá mais fabricando no Brasil. Acontece Meu, e a muito disso. peça dele era dedicada da montadora. E era realmente dedicada. E por 1 milímetro não entrava ali no. Era tipo um sensorzinho que vai numa ranhura inteira ali, né? E aquele tamanho de sensor não entrava no cilindro. Era coisa Muito era específico. uma coisa muito pequena mesmo. Não dá pra substituir. Não tinha mais no Brasil. Foi isso. Você vê como é Não poucas vezes que fabricava. acontece, mas quando Não. acontece eu gravo na minha cabeça. E é o que eu sempre digo, nenhuma empresa vai ser perfeita, Sim. sempre vai ter um problema. A questão é como tu resolve. Né? Uhum. E essa questão da sensibilidade do vendedor é identificar. Às vezes o comprador ou o cliente, ele só quer descontar toda a raiva dele em ti. E Sim. tu tem que entender aquele momento. Não é aquele momento que tu vai convencer ele do contrário. Então. Xinga, bota pra fora, fala que eu sou incompetente, fala que não vai comprar mais de mim. Fala, não vamos Fala comprar tudo, mais nada. Eu falei, concordo e fala, tá vai. certo, tu tá certo, tu tá certo. Passou 30 minutos, tá, vamos resolver o problema agora? sim. Aí vai. Não, Às e vezes é isso. depois disso, Você aprender a ser paulista, hein, velho? Então, eu falei, a gente vai se adaptando, né? depois disso ele comprou de mim de novo. Eu falei, tá vendo? Ele vai comprar sim. É isso, ele Vai continuar compra. porque no final ele quer ser ajudado. Aham. Quer ser ajudado. Se você tá do lado dele pra ajudar ele vai valorizar isso muito mais do que se você entregar no prazo. Sim. É porque também quando a gente tá lidando com o cara de manutenção ou com o Sim. comprador, tudo que dá errado também dá errado pra ele dentro da empresa dele. Exato. Então eu entendo também o nervoso que ele Uhum. passou. Ele que vai levar bronca lá dentro, de certa forma. Então eu espero respirar, eu falo, uma hora eu vou reverter a situação, vai continuar comprando sim. Claro. Vai. Até porque se ele ficar numa busca da empresa perfeita, a empresa que não atrasa, esse que não tem ele problema, não não vai vai achar encontrar, Não vai nunca. achar nunca. Ele tem que achar a empresa que é parceira pra resolver problema, pra estar junto, é isso que precisa no final. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, que muita gente vai curtir essa pergunta. E eu queria fazer essa pergunta. Multinacional tem muito problema de cultura com as pessoas que vão chegando nova, que não se adapta com vocês, que não entrega o resultado, que fica só no celular, não vende. Sabe essas pessoas? Que cansado. E tem isso daí na multinacional? Como que funciona essa cultura? Porque tem muito pequeno empresário que me segue, né? Uhum. E eu tenho certeza que ele tem essa dor. Empresário que chega atrasado, funcionário que chega atrasado, que não vende direito, que não fica 24 horas no celular, que não bate meta, que não faz o que o gestor está pedindo, enfim. Multinacional tem isso? É que eu acredito que um pouquinho. Pode falar ou não? A questão principal aqui não é uma pessoa chegando numa multinacional. É a gente trabalhando principalmente com gerações diferentes.
conflitando dentro de um ambiente de trabalho. E essas gerações diferentes, cada uma delas tiveram uma base estrutural de educação muito diferente. A gente vê esses exemplos que você deu, pessoas muito ligadas no celular, sem a cultura de obedecer, talvez, de seguir ordem, seguir regras. Ela vem muito de uma geração muito nova, O que vocês fazem? que foi criada aqui, né? Isso é um caso interessante. Quando eu era vendedor, depois eu tornei líder, comecei a ter funcionário e tal. E o meu maior desafio era a tal da geração Z. Agora tem funcionários da geração Z, o que eu faço? E eu tinha toda uma preocupação com isso, como é que é lidar, comecei a estudar. E dentro da Vai de Miller, a gente tem uma coisa que a gente chama Academia de Liderança. E aí eu lembro que nessa Academia de Liderança eu trouxe essa preocupação. Como é que lida com a geração Z, como é que tem que falar, não sei o que e tal. E eu lembro que era um instrutor muito bom, muito experiente. Ele olhou para mim e falou assim: Mauro, a geração Z tem sim seus desafios, mas no final do dia isso aqui é uma empresa séria. Ele tá ali para trabalhar e não é a gente que tem que se adaptar à geração dele. A gente agora não vai pegar a empresa, colocar telas de TikTok no meio da empresa, porque a geração Z é assim, sabe? Não, no final uma empresa tem que trabalhar e empresa é coisa de adulto. Perfeito. Então, sim, a gente tem esses problemas. Tem problema sim, tem problema geracional, tem problema de comprometimento, como qualquer outra empresa. Acho que isso aí é uma questão cultural. E nem só no Brasil. Acho que na Alemanha também tem esses problemas, qualquer país tem, né? Claro que uns mais e menos outros. Mas no final isso foi uma coisa que até me libertou. Falei, não, beleza, agora é assim que eu vou ajudar. Eu vou tentar. Ah, não, eu tenho problema para chegar cedo, porque a minha geração dorme mais. O problema é teu. Aqui é uma empresa, começa às 7, tu tem que chegar às 7 e sair esse horário. Bom. No final é isso, né? Outra coisa também que acho que meio que libertou. Eu lembro que tinha aquela questão, o funcionário tá desmotivado. Quando falou assim, a responsabilidade da motivação não é da empresa. Eu não tenho que te motivar. Gostei. Tu tem que Vai virar trazer a um ótimo motivação. corte. Essa é a questão, entendeu? Então, essa foram as questões que começou a mudar. E aí, porque é um processo também. Se ele, é claro que a vida toda ele não conviveu num ambiente corporativo. Então, não é, ele vai ser um baque para ele quando ele entrar, mas ele tem que se adaptar. Sim. Isso é real, porque, por exemplo, eu tenho 24 anos. Eu sou muito nova. E eu falei, inclusive falei pra Lu, a nossa gerente ontem, que a gente tava conversando. Pra mim, minha maior experiência corporativa foi na Nanner, porque eu trabalhei em outros lugares. Mas foi na Nanner que eu me dediquei a aprender. Tudo que o Renan fala, eu acato, Sim. não é verdade? Uhum. E eu vejo que, às vezes, eu sou aberta a ouvir o que o Renan tem pra falar, o que a Lu tem pra falar, o que o Lê já me falou muitas vezes. Eu sempre acatei muito o que me falaram. Só que eu vejo que tem pessoas que não conseguem. Você fala pra pessoa, olha, é isso, isso, isso. Ela vai pensar, não vou fazer porque vai ser do meu jeito. Só que dentro de uma empresa, as pessoas têm que se adaptar à forma que a diretoria quer que você seja. Senão você tem que procurar. Tem um outra conflito de coisa. geração muito grande acontecendo. Muito. Exato. Nós temos uma gestora lá, ela já foi diretor de multinacional, já, tudo. Já fez curso em vários países. Hoje ela tá fazendo a gestão da Nanner. E a gente fala muito sobre isso. Como é difícil lidar com essa geração, entendeu? Então, por isso que eu quero trazer aqui para você, continuar entendendo sobre isso. Porque às vezes a gente pensa, será que é só na minha casa? Não é? Será que é só na minha casa? E eu ouvindo de vocês, não é. É todo mundo, né? Que tá com esse problema de atendimento, né? O bacana de entender é que, será que é só na minha casa? Não, mas o reflexo daquela pessoa na empresa é o que ela é dentro da casa dela. Sim. É mesmo. É, isso aí, tipo. Então, é o reflexo de um e no outro. E eu comecei a tirar um pouco, tipo, só taxar a geração Z. Na teoria, a Tiffany e ela também são da geração Z, mas elas não têm o comportamento da geração Z. A gente vê que são características também de pessoas. Quando Bem. eu tenho, ele me corrige na hora. Ele fala, quando eu faço qualquer coisa que, enfim, condiz com a minha idade, ele fala condiz não, né? Porque eu já não tô mais tão nova assim. Mas assim, quando eu ajo de forma imatura, ele já me manda um áudio de 5 minutos. Ou me liga, pra eu nunca mais fazer mesmo, pra eu traumatizar. Aí eu não faço. Eu acho que assim, eu não sou de. Dizem que eu passo muita mão na cabeça, né? E realmente, às vezes eu passo. Mas eu não sou muito de. Mandar embora do nada, sabe? Uhum. Sim. Eu gosto que a pessoa ouça que eu estou orientando. Eu já passei pelo processo. Eu sei como que é, entendeu? Eu comecei a empreender, eu tinha 18 anos. Eu já tive 3 empresas, entendeu? Então não foi normal. Eu tenho 9 contratos com multinacionais. Eu sentei em mesa com diretores, eu sei como que é. Eu já falei com o CEO, eu já passei pelas dores de ter e não ter. Entendeu?
Então, eu sei como que é o comportamento. E eu mesmo, quando eu era funcionário, eu fui funcionário 2 vezes na minha vida. Eu me lembro que eu tinha tudo era. Meu, eu não chegava atrasado. Mas hoje eu sou empresário, eu Uhum. chego atrasado. A Mariana sabe, hoje eu sou empresário, eu chego atrasado. Que é algo que ontem mesmo nós estávamos na reunião da IA e nós estávamos pontuando as culturas, né? E a gente falou assim, gente, uma das nossas culturas da IA hoje é não atrasar em nada nas reuniões. Uhum. Nada. Todas as reuniões nós estaremos lá. Então a gente fez um calendário lá, tal, de agenda. E isso daí é uma cultura do Edson que trouxe para IA. E faz muito sentido. E eu, quando eu trabalhava, eu me lembro que eu era vendedor de rua. Eu entrava pra almoçar meio-dia na rua. Eu era vendedor de rua. E eu saía 1 da tarde para vender de novo. Uhum. Certinho. E às 5 horas da tarde eu tinha que estar na frente do meu diretor dando um relatório de todas as minhas visitas Do dia. Perfeito. do dia. Ó, eu estive nesse cliente, eu mapeei esse cliente, eu falei nesse setor, nesse setor, nesse setor, e aqui tá todas as minhas visitas do meu dia. Toda sexta. De segunda a sexta eu tinha que fazer isso. Então eu aprendi com ele dessa forma. Aí você chega no vendedor e fala assim hoje, pô, não sei como que ela. Imagine que lá na Vai de Mim não aconteça isso. Mas você chega e fala assim, ó, você já mapeou o seu cliente? Você já mapeou o seu cliente? Você já pegou o seu cliente? Sabe onde está todos os setores porque seu produto vai para algum setor. Uhum. Uhum. Todos eles estão em contato com você? Você já sabe quem que é? Ah, não. Aí não dá, né? Já acontece isso daí lá também ou não? Porque eu preciso saber só no meu quintal acontece. Não tem aquela. Pode falar. Vem muito da cultura alemã, nós temos todos os relatórios de mapeamento do cliente. Então, quanto a isso, a nossa diretoria passa pra gente. Quanto a isso lá é muito tranquilo, né? Quando a gente fala daquilo que vem top-down, né? A gente segue, a gente mapeia nossos clientes. Um outro ali escapa? Sim, mas isso é cultural. Isso acontece. A gente não fala até a cultura vendedor, não gosta de preencher CRM. É. Muito. É, Meu. Eu acho que ninguém gosta de CRM. Não. Ninguém. eu acho que Ninguém até gosta ver o de É um mal benefício. necessário. Eu acho É um que mal necessário. o CRM, eu sempre digo que é assim, naquela hora tu não vai ver o benefício dele, mas depois lá na frente, quando tu olhar, Sim. tiver o mapeamento da tua carteira, é lá que tu vai ver. É claro, eu acho que aí vem o papel do gestor, de mostrar qual que é o benefício daquilo. O Renan teve uma vez que eu não esqueço. Teve uma vez que acabou a luz na Nanner e todo mundo foi liberar. Aí ele falou assim, você não. Aí eu falei, hã? Aí aí assim, não tinha como continuar na Nanner, porque meu notebook ia acabar Hein? a bateria, mas ele fez eu ir pra casa, todo mundo tinha sido liberado. Ele fez eu ir pra casa e atualizar um por um os contatos dos meus clientes. Manutenção, compras, tudo. E eu Mas Isso é tem que muito mapear. importante. Tem que eu coloquei até mapear. foto no sistema, né? Não, tem que mapear. Se você não mapeia seu cliente, você não vai saber onde você está vendendo. Sim, mas isso mudou muito também, até a minha organização depois. Não, claro. E mapear e coisa assim. Eu aprendi isso com o meu antigo gestor. Teve um gestor, enfim, que eu aprendi muito de vendas, que é o Felipe Zanol, também foi gestor ativo. E ele tinha no mapeamento. Quais são as questões que tu mapeia no cliente? Qual que é a área de trabalho e tal. Ele tinha do comprador o nome do filho do comprador. Nossa. Por quê? Não tem, quando tu tem filho e o teu comprador tem filho, não é o jeito mais fácil de criar porco chamando o nome do filho? Muito, muito. Aquilo lá mudou assim. Não, no CRM você consegue colocar data de aniversário. Tudo. Você consegue mandar um e-mail automático para ele. Isso. Entendeu? Meu, o CRM, eu falo que o CRM é assim. O CRM dói para preencher, Uhum. mas você fica feliz quando termina. É. Meu, dói muito para preencher. Todos os contatos, mapear, dói mesmo, e é chato, entendeu? Mas depois que você termina, sua felicidade de saber que tem um mapa ali de todo o seu atendimento, E da visão de gestão, por exemplo, Mariana tem um monte de cliente, todos mapeados. Mariana ficou doente. Só que Mariana só tem aqui na cabeça dela o que os clientes delas fazem. Não tá no CRM. Sim. Só que agora eu vou fazer o quê? Eu vou chamar a Mariana lá na cadeira do hospital. Falar assim, Mariana, me passa aqui informação. Qual que é o nome do filho desse cliente? Isso é real. Então, também é importante, em termos de gestão, ter todas as informações dos clientes Pra própria mapeadas empresa, né? para a própria empresa. O vendedor se afastou ou teve algum problema, aquilo ali não estava no vendedor, aquilo ali está na empresa. perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta. O que vocês estão fazendo de diferente com a concorrência? Eu acho que o principal da Vai de Miller é sair dessa visão de venda de componente para venda de solução. Né? A gente vem no mercado muito competitivo de marcas alemãs de vender componentes, só fonte de alimentação, borne, automação, internet.
E o fato de a gente ter essa fábrica aqui no Brasil e colocar uma engenharia local fez com que a gente possa oferecer soluções. Então, às vezes, não necessariamente eu vou te oferecer só uma fonte. Posso te oferecer essa fonte montada numa régua, de acordo com o teu desenho. Eu posso fazer um código para ti especial, de acordo com a tua necessidade. Então, a solução abre para o que ele falou, tem que resolver um problema do cliente. Às vezes o problema é mais do que só fornecer um material e dar um desconto. Ele precisa, às vezes, melhorar o estoque dele, ele precisa de uma montagem especial. Então, a questão de ser solution provider, que é o que a gente coloca muito no nosso nome, está fazendo com que a gente consiga fornecer um serviço diferente, um atendimento diferente para o cliente. Posso fazer uma Exato. pergunta? Você acha que a automação industrial realmente, essa parte de solução funciona? Funciona. Funciona. Você acha que tem retorno mesmo para o empresário? Não só tem retorno, como cada vez mais eu estou sentindo que é inevitável esse lado. Né? Conta cases de sucesso aí que você fez. Falou assim, teve um payback rápido aqui de um cliente nosso que a gente trouxe. Porque na parte de automação, a gente, querendo ou não, a gente é muito escravo do produto. Isso. Né? Muito produto. A gente lança muito produto. Mas eu sempre aprendi uma coisa assim com o Edson, que o produto não transforma em nada. O produto é o produto ali, se você não conseguir mapear ele, trabalhar sobre ele, não vai funcionar para nada. Né? Mesmo assim, um CLP, você pode ter um CLP fantástico. Mas se você não souber conduzir o CLP, você de nada vale. E você acha que realmente o produto muda? Muda. É claro que quando a gente, a curto prazo talvez não, mas a longo prazo isso muda muito. Porque a automação, ela não é só automação naquele momento, ela é a longo prazo, ela é o custo de manutenção e ela é funcionar em si. Eu já trabalhei em muito projeto de automação que funcionou 2 semanas, 2 meses depois estava lá parado. Aí o que ele teve que fazer? Ele teve que recontratar aquele funcionário porque a automação não funcionou. Então sim, o produto faz diferença. Não adianta às vezes eu vou economizar na automação, fiz a entrega, mas aí aquela máquina ela não dura, ela tem manutenção cara, né? Eu lembro quando eu trabalhava com manutenção de automação, eu tinha um cliente que fabricava aço e ele comprou uma máquina da Alemanha caríssima. Eu lembro que era uma máquina que fazia dobra de ferro, assim, ela era do tamanho de uma sala completa. No primeiro momento que a máquina quebrou, os manuais todos em alemão, não tinha ninguém para dar manutenção naquela máquina, né? Então a automação, sim, o produto é importante. E o que vem por trás do produto? Eu tenho suporte desse produto, há quanto tempo que essa empresa está no Brasil, qual que é a estrutura dessa empresa, se eu tiver problema com isso, quanto tempo que eu quero que minha máquina funcione? 10 anos. Eu tenho garantia que essa empresa daqui a 10 anos vai estar no Brasil. Então, sim, o produto, a empresa por trás faz muita diferença. A automação é muito mais do que funcionamento naquele momento só. Né? Eu vou automatizar uma máquina, eu vou fazer um processo, eu vou diminuir quadro de funcionários por causa disso, é uma coisa muito séria. Então a Weidmiller não é só produto, então é parte de solução também. Com certeza. Hoje a gente entrega soluções até SLPs com algum nível de programação, se for necessário. Eu que trabalho no fotovoltaico hoje, por exemplo, a gente está com um produto que é uma estação meteorológica. Então eu entrego uma caixa onde tem um data logger, tem uma programação, tem os sensores, a gente entrega o serviço em campo, a validação daquilo. O cliente quer uma garantia a mais, então eu entrego o serviço para verificar se a automação, se a planta está montada corretamente para aquilo durar 10 anos especificamente. Então vai muito mais do que vender componentes só. Por isso que a gente tem agora um tripé lá na Nanner, né? Porque essa empresa que é a Dext 4, você vai conhecer ela depois, ela é isso. A gente trabalha só com solução em tudo. Então a gente tem uma plataforma, né? Uma plataforma. E dentro dessa plataforma a gente tem vários apps ali. Vibração, temperatura. O Edson pode até explicar melhor, que é algo novo, né? Esse é o aplicativo. E dentro dela tem tudo. Vou até lembrar. Dex IA, Dex Low Cloud, Dex Real Time, Dex Andon, Dex... pra mim falar tudo isso, é que eu vou morrer, né? Se falar tudo isso. Dex OE, Dex Trace. Dentro da plataforma tem tudo, tá vendo? Tudo que a gente tá fazendo. Mas essa plataforma faz o quê? Ela gerencia os projetos que estão nos clientes? Sim, ela gerencia os projetos que estão dentro dos clientes. E os clientes acessam esse aplicativo para eles mesmos também gerenciar. Então, é uma plataforma nossa mesmo, investimento de mais de 200 mil reais. Legal. É fantástica. A plataforma foi o Edson que criou há mais de 5 anos. Legal. E hoje está no ar. Então, a Dex 4 eu falo que está revolucionando essa parte da indústria 4.0. Então, essa união entre Nanner e Dex, é fantástica. Ainda mais trazendo a IA. Por que a gente entrou com a Dex? Porque a IA, ela forma
profissionais. E a gente consegue pegar os melhores profissionais do mercado Uhum. para trabalhar dentro dos projetos. Porque a gente só tinha um braço. Hoje não. Hoje a gente tem mais de 1.000. E só para você ter noção, tem um cliente nosso, que eu não preciso falar o nome, só esse cliente contratou 70 alunos nossos. Caramba. 70 Que alunos bacana. nossos. 70. Para a fábrica dele. Então, meu, é algo totalmente revolucionário para nossa empresa. Acabou que você juntou a cadeia, né, Renan? É porque eu sou especialista em produto, eu sou investidor em produto. Uhum. Eu invisto em produto, eu sei comprar, eu sei vender, eu sei estar dentro do cliente, eu sou especialista em venda. O Edson é especialista em automação. Ele sabe desenvolver toda a parte de projeto. Então a Dex, ela é uma empresa de automação onde o Edson vai tomar toda essa conta, ela vai tomar conta disso tudo. E todos os funcionários da Dex vêm da IA. Uhum. E a IA tem uma plataforma de 1.000 alunos. Então, por isso que eu falei, eu fiquei muito motivado, porque eu não tinha mão de obra para oferecer para o meu cliente, porque era só eu, o Edson, ali trabalhando. Agora não, agora eu tenho mais de 1.000 pessoas que eu posso escolher a dedo quem são os melhores de automação industrial para comprar, para entregar o nosso projeto. A gente está com vários projetos rodando agora. Dentro da Volks, dentro da MAN, vários outros projetos estão rodando. Cara, isso é muito legal. A gente tava falando de confiança, né? Pensa o nível de confiança que esses clientes vão ter com a Danner nessa cadeia, Sim, né? sim. Então, pensa a movimentação que isso vai gerar dentro do mercado. E tudo isso daí vai ficar num lugar só. Porque a gente está já com o projeto acontecendo e nós vamos levar a IA, vamos levar a Dex e vamos levar a Nanner num lugar só. Então, time de vendas, time de engenharia e time de treinamento. Isso. Então a gente vai estar tudo junto ali para atender o mercado. Então, cada área um gerente, entendeu? Meu, vai ser fantástico, vai ser para acelerar mesmo a indústria. Porque a gente entendeu que só o produto não funciona. A gente vai ser aquela coisa assim, ó. É só as migalhas que caem no chão. Ah, a linha parada. Isso. Entrega o material. Ah, queimou um sensor. Dá um sensorzinho. Ah, não deu certa a fonte. Troca a fonte. Nós não. A gente vai entregar todo o projeto, entendeu? Então, Sabe o que meu, acontece, Renan? Isso é se diferenciar nesse mercado da distribuição de material elétrico, por exemplo. esse é o caminho para 2026. A gente está trilhando tudo isso daí, entendeu? Por isso que a gente está treinando muito as pessoas, muito mesmo. Está trazendo pessoas novas, está trazendo uma gestora nova. Além dos produtos que vocês vendem, que todo mundo já conhece, quais outros produtos que vocês trabalham que ainda as indústrias não têm tanto conhecimento? Realmente, a Weidmiller, muito pela conexão, é muito conhecida pelo Born, né? O Born SAK e esse mercado industrial. Mas aqui no Brasil, como a gente teve uma liberdade, vou colocar assim, de fazer um investimento nessa parte de engenharia e solução, a gente tem outras unidades de negócio que não são tão conhecidas. Uma, por exemplo, é a parte de renováveis, né? Para quem não sabe, a Weidmiller é um dos maiores fornecedores do Brasil na parte de proteção e controle para usinas de geração centralizada. A gente está falando de fazendas solares de grande porte, né? Hoje o Brasil tem aproximadamente 12 gigawatts de potência instalada em geração centralizada. Desses 12, 4 gigawatts são com produtos da Weidmiller. Então a gente é uma referência na parte de energia renovável. Outro mercado que a gente é muito forte, por exemplo, a indústria do óleo e gás. A gente falou de entregar solução. Sim, a gente tem produtos que têm certificação IX, Bornes, fontes, mas a gente também faz montagens para esse tipo de mercado. Então a gente faz caixas, a nossa fábrica aqui no Brasil, ela tem uma certificação do Inmetro para montagens especiais para áreas classificadas, né? E a gente fornece muito para esse tipo de mercado. Então essas são outras áreas que estão presentes da Weidmiller, que não são só a venda de borne, de fonte, onde a gente tem uma visibilidade muito grande e essa característica de solution provider, ou seja, uma empresa que oferece muito mais do que só um componente. Esse é o diferencial de mercado mesmo. Né? Hoje tem que ter isso. Eu vejo até como inevitável, né? Ou tu te diferencia de alguma maneira, ou tu cria algo, né? O Brasil, a gente fala que é uma selva. Sim. É uma selva e para sobreviver tu tem que criar cada vez mais, né? O exemplo que tu citou agora desse software que vocês criaram, a própria escola. Então, a maneira que a Weidmiller viu isso é sendo um solution provider, até para fugir da questão do preço. A Weidmiller não é o produto mais barato, mas sim é o produto mais confiável, é o produto que tem a maior qualidade. Mas mostrar isso no mercado brasileiro às vezes não é fácil. Quando tu vende uma solução, mostrar esse tipo de valor é mais fácil. O Renan, ele tenta mostrar muito, passar muito isso para os vendedores, que a gente não vende só o produto, né? Isso. E você sempre falou isso pra gente, Sim. né? Uhum. Porque realmente a gente trabalha com marcas de qualidade, então não vai ser a mais barata, mas vai ser com maior qualidade e a gente vai estar oferecendo também a solução. Exato. A gente não vende nenhuma. A gente só vende marca realmente Muito boa. que tá
acima da média, né? Então, Weidmiller, Schient Maluf, nós temos WEG, Alzheimer, todas essas marcas aí são marcas alemãs, né? Uhum. Dificilmente a gente vende marca que não tá nesse nível, né? Indo de encontro com isso, entregar valor, né? Pensei que você ia pedir um pedido para mim agora, mas tudo bem. Mas indo de encontro com tudo isso que a gente está falando, o legal é que a Weidmiller, ela valoriza muito os distribuidores dos nossos materiais que são fabricados. E como que a gente valoriza? Entregando também toda a parte técnica, todo o respaldo por trás da venda que vocês necessitam. Então, levar a gente até o cliente para fazer um workshop, para fazer esse tipo de entregar esse tipo de respaldo para vocês mesmo, técnico, é isso que a gente também valoriza. E a gente é muito parceiro dos nossos distribuidores dessa maneira. Muito bom. Pessoal, é o seguinte, estamos chegando ao final. Então, conheça um pouco mais da Weidmiller. Nós vamos deixar o sitezinho deles aqui. A Weidmiller não é só produto, a Weidmiller é solução também, não é só Borne. Então, ela leva a solução completa para vocês. Nós estamos com a Tiffany aqui, com o Mauro. Então, tem um time completo ali. São quantos funcionários mesmo? Aqui no Brasil, 130, e a nível global são mais de 6 mil funcionários. São mais de 6 mil funcionários a níveis global, né? Isso. Então, nós estamos falando aí de uma multinacional muito estável aí no nosso país. Agradecer a presença da Mariana, Tiffany, Mauro. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a gente. Conteúdo de automação industrial cada vez vai aparecer aqui no canal da Nanner. Agradecer aí a Academy, agradecer a Dext, ao Ale, que está com a gente aqui no estúdio, né? E é isso. Valeu, obrigado, fui!